O cheiro de maresia misturado ao óleo diesel pairava sobre o cais do Porto do Recife naquela manhã de março de 2016. Carlos Mendonça ajustou a válvula do cilindro de oxigênio pela terceira vez, um hábito que desenvolvera após 15 anos mergulhando nos recifes de coral da costa pernambucana. Ao seu lado, Rafael Santos organizava meticulosamente os equipamentos na embarcação Maré Alta, máscaras, nadadeiras, reguladores e a nova câmera subaquática de alta definição que havia chegado dos Estados Unidos na semana anterior. Essa câmera vai revolucionar nosso trabalho de documentação, disse Rafael, examinando o equipamento com cuidado. O aparelho, modelo profissional com capacidade de transmissão via satélite, custara 6 meses de economia da pequena empresa de mergulho recreativo que os dois amigos mantinham juntos. Carlos, aos 42 anos, era o veterano. Conhecia cada formação rochosa, cada corrente marítima do litoral recifense. Rafael, 10 anos mais novo, trouxera a paixão pela tecnologia e pelo registro audiovisual. O terceiro integrante da expedição, Dr. Augusto Lira, professor de Biologia Marinha da UFPE, terminava de conferir suas anotações científicas. A saída daquele dia tinha um propósito específico: documentar o estado de conservação dos recifes na região conhecida como Pedra do Xarel, a cerca de 18 milhas náuticas da costa. Era uma área pouco explorada, onde as correntes se cruzavam de forma imprevisível e a profundidade variava entre 25 e 40 metros. Previsão meteorológica está boa para as próximas 6 horas, informou Carlos, consultando o rádio VHF. Vento nordeste a 15 nós, ondas de meio metro. Perfeito para o que precisamos. Às 7h30, a maré alta deixou o porto sob o sol ainda tímido do início do outono pernambucano. O mar estava de um azul profundo, quase índigo, e pequenos cardumes de sardinhas criavam reflexos prateados próximo à superfície. Durante a navegação, Rafael testou a câmera subaquática, verificando se o sinal GPS estava sendo captado corretamente. O equipamento era sofisticado. Além de gravar em alta definição, podia transmitir dados de localização em tempo real para um servidor nos Estados Unidos. Chegaram ao ponto de mergulho às 9h15. Carlos lançou a âncora sobre um fundo de areia branca pontilhado por formações coralinas. Visibility está excelente hoje, observou, espiando através da máscara na superfície. Uns 25 metros pelo menos. O plano era simples. Descida conjunta até 30 metros, documentação por 1 hora, retorno à superfície. Dr. Augusto seria o primeiro a descer, seguido por Rafael com a câmera, e Carlos fecharia o grupo. Equiparam-se com a calma de quem já fizera aquilo centenas de vezes. Rafael ativou a câmera e confirmou que o sinal estava sendo transmitido. Coordenadas registradas: 08 de gramo 1241, 34 de gramo 52 do 18 Toió. Iniciando gravação, disse para o equipamento como se fosse um diário eletrônico. A descida transcorreu normalmente nos primeiros metros. A água estava cristalina e a vida marinha se mostrava exuberante. Pargos, badejos, pequenos tubarões-lixa circulavam entre as formações coralinas. Rafael gravava sistematicamente, enquanto Dr. Augusto coletava amostras e fazia medições. Carlos mantinha-se próximo, atento aos movimentos de ambos e ao tempo de mergulho. Foi aos 28 metros de profundidade que algo mudou. Uma corrente fria e inesperada começou a se formar, vinda do nordeste. Carlos notou primeiro. A temperatura da água caiu abruptamente e pequenos sedimentos começaram a turvar a visibilidade. Sinalizou para que o grupo iniciasse a subida, mas naquele momento, Dr. Augusto apontou para uma formação rochosa incomum cerca de 10 metros adiante. Era uma caverna, ou melhor, uma fenda na rocha que se estendia para baixo, desaparecendo na escuridão azulada. Rafael dirigiu a câmera para a abertura, fascinado. A estrutura não constava em nenhum dos mapas batimétricos que Carlos conhecia. Deve ter se formado recentemente, pensou, talvez com as ressacas do último inverno. Dr. Augusto, movido pela curiosidade científica, começou a se aproximar da fenda. Rafael o seguiu, câmera em punho, registrando cada detalhe. Carlos hesitou por um momento.
Suas 2 décadas de experiência marítima gritavam que algo não estava certo. A corrente estava ficando mais forte e pequenas bolhas começavam a subir da fenda, como se houvesse uma fonte de ar comprimido lá embaixo. Quando decidiu se aproximar para chamar a dupla de volta, já era tarde. Dr. Zé Augusto havia desaparecido na abertura da rocha, seguido por Rafael. Carlos acelerou as braçadas, mas uma corrente descendente súbita o puxou para baixo. Lutou contra ela, conseguindo se estabilizar aos 35 metros. Nadou até a boca da fenda e acendeu a lanterna. Não havia nada. Nem Dr. Augusto, nem Rafael, nem sequer bolhas de ar dos equipamentos deles. O silêncio subaquático era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração através do regulador. Carlos entrou alguns metros na fenda, gritando os nomes dos companheiros através da água, mas o som morreu na pedra fria. Passou os 15 minutos seguintes procurando. Verificou os arredores da caverna, nadou em círculos cada vez maiores, acendeu sinalizadores de emergência. Nada. Era como se Drs. Augusto e Rafael tivessem simplesmente se dissolvido na água salgada do Atlântico Sul. Quando subiu à superfície, às 11h47, Carlos estava sozinho no meio do oceano. O céu havia escurecido, nuvens carregadas se aproximavam do oeste, e o vento havia mudado de direção. Acionou o rádio de emergência, mas só conseguiu alcançar a Capitania dos Portos de Recife na terceira tentativa, devido à interferência atmosférica. Aqui, embarcação Maré Alta, posição 08 Hotel de 1241, 345218. Preciso de ajuda imediata. 2 mergulhadores desapareceram. Repito, 2 mergulhadores desaparecidos. A resposta veio distorcida pelo ruído estático. Maré alta, aqui Capitania Recife. Confirme natureza da emergência. Mantenhamos esta frequência. Carlos olhou mais uma vez para a água escura ao redor da embarcação. Em algum lugar, a 30 metros de profundidade, havia uma fenda na rocha que engolira 2 homens sem deixar rastro. E por uma ironia cruel, a câmera subaquática de Rafael, aquela que deveria documentar a beleza dos recifes, havia desaparecido junto com ele, levando consigo as últimas imagens que poderiam explicar o que acontecera nas profundezas do mar pernambucano. 48 horas depois do desaparecimento, o cais do Porto do Recife havia se transformado em um centro de operações improvisado. Mergulhadores da Marinha do Brasil, bombeiros especializados em resgate aquático, voluntários da Associação de Mergulhadores de Pernambuco, todos se revezavam em turnos de busca que começavam antes do amanhecer e só terminavam quando a escuridão tornava qualquer tentativa impossível. Marina Santos, irmã de Rafael, chegara de São Paulo no primeiro voo da manhã. Seus olhos vermelhos de tanto chorar contrastavam com a determinação férrea em sua voz. Meu irmão é mergulhador há 12 anos, repetia para quem quisesse ouvir. Ele conhece esses mares melhor que qualquer um. Ele não desapareceria assim, sem mais nem menos. A esposa de Dr. Augusto, professora Helena Lira, mantinha-se mais reservada, mas não menos devastada. Casada há 23 anos com o biólogo marinho, sabia que o marido às vezes se deixava levar pela empolgação científica, mas nunca de forma irresponsável. Augusto sempre foi cauteloso. Disse ao delegado da Polícia Civil que coordenava as investigações. Se ele entrou naquela caverna, foi porque achou que era seguro. Carlos Mendonça, o único sobrevivente do mergulho, tornara-se involuntariamente o centro de todas as atenções. Concedeu depoimentos à Polícia Civil, à Capitania dos Portos, à Polícia Federal. Sempre a mesma história: descida normal, descoberta da fenda, desaparecimento súbito dos companheiros. Não havia contradições em seu relato, mas também não havia explicações. Você tem certeza de que não viu nenhum sinal deles dentro da caverna? Perguntou o capitão-tenente Moraes, da Capitania dos Portos, pela 5ª vez naquela semana. Capitão, eu entrei uns 4, 5 metros. Acendi a lanterna, gritei os nomes deles. Nada. Era como se a pedra tivesse os engolido. As buscas se concentraram na área conhecida como Pedra do Xarel. Mergulhadores profissionais desceram repetidamente até a fenda descoberta por Dr. Augusto. Encontraram uma caverna mais extensa do que se imaginava,
um sistema de túneis naturais que se estendia por cerca de 200 metros sob a formação rochosa. Alguns trechos eram estreitos demais para a passagem humana. Outros se abriam em pequenas câmaras subaquáticas. Foi em uma dessas câmaras, a 40 metros de profundidade, que encontraram o primeiro vestígio, uma nadadeira azul com as iniciais R.S. escritas à caneta permanente. Era de Rafael, sem dúvida, mas não havia mais nada, nem o corpo, nem outros equipamentos, nem sinais de luta ou acidente. As semanas se transformaram em meses. A Marinha utilizou sonares de última geração para mapear o fundo marinho em um raio de 5 milhas náuticas ao redor do ponto de desaparecimento. Mergulhadores voluntários continuaram as buscas nos fins de semana, mesmo depois que as autoridades oficialmente reduziram os esforços. Marina Santos passou 3 meses morando em Recife, coordenando buscas particulares. Contratou mergulhadores profissionais, pagou por mapeamento submarino com robôs, ofereceu recompensas por informações. Nada. O mar pernambucano havia guardado seu irmão em algum lugar que a tecnologia humana não conseguia alcançar. O mar às vezes não devolve, disse seu João, pescador de 70 anos que trabalhava naquelas águas desde menino. Já vi isso antes. Não é maldade, não é mistério. É só o mar sendo o que ele é, imenso demais para a gente entender. A comunidade de mergulhadores do Recife se viu abalada. Muitos evitaram a região da Pedra do Xarel por meses, como se houvesse uma maldição no local. Outros, mais céticos, acreditavam que Drs. Augusto e Rafael haviam simplesmente cometido um erro fatal, talvez narcose por nitrogênio, talvez desorientação, talvez um acidente com os equipamentos respiratórios. Carlos nunca mais mergulhou. Vendeu a embarcação Tio Maré Alta, 6 meses depois, e se mudou para o interior de Pernambuco, onde abriu uma pequena oficina mecânica. As poucas vezes em que aceitou conversar sobre o acontecimento, repetia sempre a mesma coisa. Tem coisas no mar que a gente não entende, e talvez seja melhor assim. Marina voltou para São Paulo, mas manteve contato com a Polícia Civil de Recife. A cada 6 meses, telefonava para saber se havia novidades no caso. A resposta era sempre a mesma. Ainda está em investigação, mas não temos pistas novas. Helena Lira aposentou-se antecipadamente da universidade. A casa em Olinda, que antes era cheia de vida e discussões acadêmicas, se tornou silenciosa. Ela mantinha o escritório de Augusto exatamente como ele deixara. Livros sobre biologia marinha, espalhados pela mesa, anotações de campo nos cadernos, fotografias subaquáticas nas paredes. Nos primeiros anos, ela ainda acalentava esperanças. Histórias de náufragos sobrevivendo em ilhas desertas, de mergulhadores perdidos sendo encontrados dias depois, flutuando inconscientes, de acidentes subaquáticos com finais felizes. Mas, conforme o tempo passava, a esperança dava lugar à resignação, e a resignação, eventualmente, a uma espécie de paz melancólica. O caso oficialmente permaneceu aberto, mas, na prática, foi arquivado. 2 homens haviam desaparecido no mar do Recife em março de 2016, e o mar havia guardado seus segredos. A única certeza era que, em algum lugar nas profundezas do Atlântico Sul, entre corais e formações rochosas, repousavam as respostas que ninguém conseguira encontrar. E em algum lugar, ainda mais fundo, a câmera subaquática de Rafael continuava gravando na escuridão perpétua do oceano, transmitindo dados para satélites que orbitavam a Terra, esperando que alguém, algum dia, soubesse como interpretar os sinais que vinha enviando desde aquela manhã de março, dezembro de 2024. 8 anos, 9 meses e 16 dias depois do desaparecimento, Lucas Ferreira estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O jovem engenheiro de telecomunicações de 26 anos trabalhava para a empresa Orbital Tech, responsável pelo monitoramento de equipamentos subaquáticos conectados via satélite em toda a costa brasileira. Era uma segunda-feira típica de verão recifense quando Lucas chegou ao escritório climatizado no bairro de Boa Viagem. Sua função era analisar relatórios de transmissão de dados de equipamentos marinhos, boias meteorológicas, sensores oceanográficos, câmeras de monitoramento ambiental. Trabalho técnico, rotineiro, que ele executava há 3 anos, sem grandes surpresas.
Até que, naquela manhã, o sistema detectou uma anomalia. Sinal GPS intermitente registrado, origem desconhecida, alertava a tela do computador. Coordenadas 08B de Gnúndio 240 S 34 de Dunlin 5218. Equipamento não identificado na base de dados. Lucas franziu a testa. Era comum receber sinais de equipamentos sem registro. Pescadores às vezes usavam dispositivos não homologados ou equipamentos antigos que ainda funcionavam, apesar de terem sido dados como perdidos. Mas algo naquele sinal era diferente. A intermitência seguia um padrão específico: 3 pulsos longos, 3 curtos, 3 longos novamente. SOS, murmurou, reconhecendo o código Morse. Alguém programou isso para transmitir SOS. Decidiu investigar mais a fundo. Acessou o histórico de transmissões daquelas coordenadas e descobriu algo impressionante. O sinal era detectado esporadicamente há 8 anos, sempre o mesmo local, sempre a mesma sequência, mas com intervalos irregulares. Às vezes ficava meses sem aparecer, às vezes transmitia por semanas seguidas. Lucas cruzou as coordenadas com bancos de dados públicos e privados. Encontrou registros da Capitania dos Portos, 08 de Gria 1241 S 34 de 52 18. Área de busca e salvamento, março de 2016. Desaparecimento de 2 pessoas durante mergulho recreativo. Seu coração acelerou. Pegou o telefone e ligou para a Capitania dos Portos do Recife. Capitão Tenente Silva, aqui é Lucas Ferreira, da Orbital Tech. Tenho informações sobre um caso antigo de desaparecimento marítimo. 2 horas depois, Lucas estava no escritório da Capitania, explicando sua descoberta para uma pequena equipe de oficiais. A informação era perturbadora. Durante 8 anos, algum equipamento nas coordenadas exatas do desaparecimento de Drs. Augusto e Rafael vinha transmitindo sinais de socorro intermitentes. Pode ser a câmera, disse o capitão-tenente Silva, consultando o relatório original do caso. Consta aqui que um dos desaparecidos, Rafael Santos, portava uma câmera subaquática de última geração, com capacidade de transmissão via satélite. Mas, capitão, Lucas apontou para os gráficos no computador. Os sinais não são contínuos. Às vezes param por meses, depois voltam. É como se o equipamento ficasse sendo soterrado e desenterrado por correntes marítimas, ou como se estivesse preso em alguma estrutura que se move. A equipe decidiu organizar uma nova expedição ao local. Desta vez, com tecnologia que não estava disponível em 2016. Robôs submarinos não tripulados, sonares de alta definição, equipamentos de comunicação que permitiriam contato direto com o possível aparelho submerso. Marina Santos recebeu a ligação em São Paulo na terça-feira seguinte. Do outro lado da linha, a voz do capitão-tenente Silva era cautelosa, mas esperançosa. Dona Marina, temos uma nova pista sobre o desaparecimento do seu irmão. A senhora poderia vir ao Recife? Na quinta-feira, Marina estava novamente no cais do Porto do Recife, 8 anos depois da última vez. O cheiro de maresia e óleo diesel despertou memórias dolorosas, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente, depois de tanto tempo, havia algo concreto para investigar. Helena Lira também foi contactada. Aos 67 anos, ela recebeu a notícia com uma mistura de esperança e ceticismo. Tantos anos se passaram, disse ao telefone. Não sei se ainda tenho forças para reviver tudo isso, mas estava lá no porto na manhã seguinte, junto com Marina, Lucas, a equipe da capitania e mergulhadores especializados em recuperação. O plano era simples: usar o robô submarino para localizar e, se possível, recuperar o equipamento que vinha transmitindo os sinais. A embarcação Almirante Tamandaré chegou às coordenadas às 9h30. O mar estava calmo, com visibilidade excepcional, quase idêntico às condições daquele dia fatídico de março de 2016. Lucas monitorava os sinais via satélite em tempo real, enquanto os técnicos preparavam o robô submersível. Sinal detectado, anunciou Lucas, forte e claro. O equipamento definitivamente está aqui embaixo. O robô desceu lentamente, suas câmeras transmitindo imagens em alta definição para a tela na embarcação. A 20 metros, os primeiros recifes de coral apareceram.
A 25, a formação rochosa conhecida como Pedra do Xarel. E a 30 metros... Aí está, sussurrou Marina, apontando para a tela. A fenda. É exatamente como Carlos descreveu. O robô se aproximou da abertura na rocha. Suas potentes lâmpadas LED iluminaram o interior da caverna, revelando um sistema de túneis mais complexo do que qualquer mergulhador havia conseguido mapear anteriormente. E no fundo de uma das câmaras subaquáticas, 40 metros abaixo da superfície, algo brilhava intermitentemente. Uma luz vermelha piscava na escuridão perpétua do oceano, exatamente no mesmo ritmo do sinal SOS que Lucas havia detectado. Após 8 anos perdida nas profundezas do mar de Pernambuco, a câmera subaquática de Rafael Santos continuava funcionando, continuava gravando, continuava gritando por socorro através das ondas de rádio que atravessavam a água salgada e alcançavam os satélites no espaço. O robô submarino precisou de 3 horas e 40 minutos para navegar pelos túneis rochosos e alcançar a câmera. Quando finalmente conseguiu agarrá-la com as pinças mecânicas, Marina Santos segurou a mão de Helena Lira com força, ambas tremendo de ansiedade e expectativa. Na superfície, sob o sol forte do meio-dia pernambucano, a câmera subaquática emergiu das águas como um fantasma do passado. Apesar de 8 anos no fundo do mar, o equipamento estava surpreendentemente preservado. A carcaça à prova de água havia protegido os componentes internos e a bateria de longa duração continuava funcionando, embora com capacidade reduzida. O cartão de memória está intacto, anunciou o técnico da Orbital Tech, examinando o equipamento. Mas precisamos de laboratório especializado para fazer a extração. Pode ser que ainda haja dados gravados. 2 horas depois, no Laboratório de Informática Forense da Polícia Federal em Recife, especialistas trabalhavam para recuperar as imagens armazenadas na câmera. Marina, Helena, Lucas e representantes da Capitania dos Portos aguardavam no corredor, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido dos aparelhos de ar-condicionado. Conseguimos, disse finalmente o perito criminal Rogério Brandão, emergindo da sala. Há 47 minutos de gravação. As imagens são nítidas nos primeiros 30 minutos, depois ficam mais tremuladas. Vocês estão preparadas para ver? Marina respirou fundo. Faz 8 anos que espero por isso. A primeira sequência mostrava exatamente o que Carlos havia relatado. A descida tranquila dos 3 mergulhadores, a descoberta da fenda na rocha, Dr. Augusto se aproximando da abertura com curiosidade científica. Rafael seguia logo atrás, narrando suas observações para a câmera como sempre fazia. Estamos a 28 metros de profundidade, dizia a voz abafada de Rafael através do regulador. Augusto encontrou uma formação que não consta nos mapas batimétricos. Aparentemente uma caverna natural, possivelmente formada por atividade sísmica recente. As imagens mostravam Dr. Augusto entrando na fenda, seguido por Rafael. Por alguns minutos, a gravação captou apenas as paredes rochosas da caverna, iluminadas pela lanterna de Rafael. Era um túnel mais extenso do que qualquer um havia imaginado, com ramificações que levavam a câmaras subaquáticas de diferentes tamanhos. Helena, olha isso, sussurrou Marina. Seu marido estava fascinado. Veja como ele examina as formações rochosas. De fato, doutor, Augusto aparecia nas imagens coletando amostras meticulosamente, fazendo anotações em sua prancheta subaquática, fotografando cada detalhe com uma pequena câmera própria. Para ele, aquela era uma descoberta científica importante, um sistema de cavernas submarinas nunca antes documentado. Foi aos 28 minutos de gravação que algo mudou drasticamente. A câmera começou a tremer violentamente e a voz de Rafael soou alterada, quase em pânico. Augusto! Augusto, volta aqui! Tem alguma coisa errada! As imagens ficaram confusas. Água turva, pedras, flashes de luz. Era possível ouvir a respiração acelerada de Rafael através do regulador. Aos poucos, a câmera se estabilizou e uma cena aterrorizante se revelou. Dr. Augusto estava preso. Uma das paredes da caverna havia desabado parcialmente, provavelmente devido à movimentação dos mergulhadores ou a algum fenômeno geológico. Pedras bloquearam uma das passagens,
e o pé direito de Dr. Augusto estava preso entre os destroços rochosos. Ele tentava se libertar, mas o peso das pedras e a densidade da água tornavam qualquer movimento extremamente difícil. Calma, Augusto, eu vou tirar você daí, dizia Rafael, aproximando a câmera. As imagens mostravam suas mãos tentando mover as pedras, mas era inútil. Eram grandes demais, pesadas demais. Doutor Augusto apontava para seu medidor de ar. Restavam apenas 15 minutos de oxigênio. Helena Lira começou a chorar silenciosamente, assistindo às imagens. Era doloroso ver o marido preso, lutando contra o tempo e a água, enquanto Rafael tentava desesperadamente ajudá-lo. As imagens seguintes mostravam Rafael nadando rapidamente pelos túneis da caverna, procurando outra saída ou alguma ferramenta que pudesse usar. A câmera captava sua respiração cada vez mais ofegante. Ele também estava ficando sem ar, mas se recusava a abandonar o amigo. Foi então que aconteceu o segundo desabamento. Aos 36 minutos de gravação, um ruído surdo ecoou através da água, e a câmera registrou uma nuvem densa de sedimentos e destroços rochosos. Quando a água clareou, uma nova barreira de pedras havia se formado, desta vez bloqueando completamente a passagem que levava à saída da caverna. Rafael e Dr. Augusto estavam presos. Os dois homens se olharam através das máscaras de mergulho, e ambos compreenderam a gravidade da situação. Estavam a 40 metros de profundidade, em uma câmara subaquática fechada, com oxigênio para poucos minutos. As últimas imagens eram as mais difíceis de assistir. Rafael conseguiu liberar parcialmente Dr. Augusto, mas ambos já demonstravam sinais de exaustão e falta de ar. Dr. Augusto apontou para a câmera e fez gestos para Rafael. Queria que ele gravasse uma mensagem final. Com a câmera apoiada em uma saliência rochosa, Rafael e Dr. Augusto removeram os reguladores por alguns segundos e falaram diretamente para as lentes. Se alguém estiver vendo isso, disse Dr. Augusto, com a voz embargada, por favor, digam a Helena que eu a amo e que esta descoberta vale a pena. Esta caverna é geologicamente única. As formações são extraordinárias. Rafael pegou a câmera de volta. Marina, desculpa, irmã. Não foi por irresponsabilidade. Foi por amor à ciência, por curiosidade. Augusto encontrou algo importante aqui. Não deixem que nossa morte seja em vão. As imagens finais mostravam os dois homens abraçados, conservando o pouco oxigênio que restava, enquanto a câmera continuava gravando automaticamente. Pouco a pouco, seus movimentos foram diminuindo, até que a quietude absoluta tomou conta da caverna subaquática. A câmera registrou mais 7 minutos de imagens estáticas, apenas a água escura e os corpos imóveis dos dois mergulhadores. Depois, por algum fenômeno das correntes marítimas ou movimento geológico, o equipamento foi arrastado para outra câmara da caverna, onde ficou preso entre as rochas, transmitindo intermitentemente seu sinal de socorro por 8 anos. O silêncio no laboratório da Polícia Federal era denso como a própria água do oceano. Helena Lira chorava em silêncio, as lágrimas descendo por suas faces enrugadas como pequenos riachos. Marina Santos mantinha os olhos fixos na tela preta, onde as últimas imagens de seu irmão haviam acabado de se apagar. Agora sabemos, sussurrou Helena, quebrando o silêncio. Finalmente sabemos. Lucas Ferreira, o jovem engenheiro que havia descoberto o sinal, sentia-se responsável por ter trazido à tona uma verdade tão dolorosa. Sinto muito, disse, dirigindo-se às duas mulheres. Talvez fosse melhor não saber. Não, Marina o interrompeu com firmeza. Era preciso saber. Rafael e Dr. Augusto não mereciam ficar esquecidos no fundo do mar, como se fossem apenas dois mergulhadores imprudentes. Eles morreram fazendo o que amavam, descobrindo algo novo. Nas semanas seguintes, a Polícia Federal organizou uma operação complexa para recuperar os corpos. Mergulhadores especializados em resgate subaquático, usando equipamentos de última geração e robôs remotos, conseguiram abrir passagem através dos destroços rochosos que bloqueavam a câmara onde Rafael e Dr. Augusto haviam morrido. Os corpos foram encontrados exatamente como mostrava a gravação final, abraçados em uma demonstração comovente de solidariedade humana diante da morte. Apesar dos 8 anos submersos,
O ambiente controlado da caverna e a salinidade da água haviam preservado muitos detalhes. Dr. Salgusto ainda segurava sua prancheta de anotações científicas. Rafael mantinha uma pequena amostra de coral na mão esquerda, provavelmente a última coisa que havia coletado antes do acidente. O material científico recuperado com os corpos revelou-se extraordinariamente valioso. As anotações de Dr. Augusto descreviam um ecossistema subaquático único, com espécies de corais e peixes que não constavam nos levantamentos marinhos da região. Suas fotografias documentavam formações geológicas que sugeriam atividade vulcânica submarina antiga, possivelmente relacionada ao período de formação da costa pernambucana. Augusto estava certo, disse o professor Marcelo Rocha, colega de Dr. Augusto na UFPE, examinando as anotações recuperadas. Esta descoberta reescreveu nossa compreensão sobre a formação geológica dos recifes costeiros de Pernambuco. Ele morreu fazendo uma descoberta científica genuína. A Universidade Federal de Pernambuco decidiu nomear a caverna subaquática de Sistema Augusto Rafael, em homenagem aos 2 homens que deram suas vidas por sua descoberta. O local foi declarado área de preservação científica e mergulhos recreativos foram permanentemente proibidos na região. Helena Lira encontrou uma estranha paz após descobrir a verdade. Durante 8 anos, imaginei as piores coisas, confessou em entrevista ao Diário de Pernambuco. Imaginei que Augusto havia sido imprudente, que havia cometido algum erro básico. Saber que ele morreu sendo o cientista dedicado que sempre foi, isso me consolou. Marina Santos decidiu usar a história do irmão para algo maior. Criou a Fundação Rafael Santos para a Segurança em Mergulho, que desenvolve tecnologias de comunicação subaquática de emergência. Se houvesse uma forma de Rafael e Augusto pedirem ajuda naquele momento, talvez estariam vivos hoje, explicou. Quero evitar que outras famílias passem pelo que passamos. Carlos Mendonça, o sobrevivente original, foi encontrado por jornalistas em sua oficina mecânica no interior de Pernambuco. Aos 50 anos, ele havia engordado e seus cabelos estavam grisalhos, mas seus olhos ainda carregavam a culpa daquele dia de março. Sempre me perguntei se poderia ter feito algo diferente. Disse, as mãos sujas de graxa tremendo ligeiramente. Agora sei que não. Aquele desabamento aconteceu depois que saí da caverna. Se eu tivesse ficado, teria morrido junto com eles. A câmera subaquática, que transmitiu sinais de socorro por 8 anos, foi doada ao Museu do Homem do Nordeste, em Recife, onde se tornou peça central de uma exposição sobre exploração marítima e tecnologia subaquática. Uma placa ao lado do equipamento traz os dizeres, em memória de Dr. Augusto Lira e Rafael Santos, exploradores que encontraram no oceano tanto a descoberta quanto o destino. Lucas Ferreira, o engenheiro que decodificou os sinais, mudou de carreira após a experiência. Tornou-se mergulhador científico e passou a desenvolver sistemas de comunicação de emergência para mergulhadores. Aqueles sinais SOS mudaram minha vida, disse. Me fizeram entender que a tecnologia pode ser uma ponte entre os vivos e os mortos, entre o presente e o passado. No verão de 2025, exatamente 9 anos após o desaparecimento, foi realizada uma cerimônia de homenagem no cais do Porto do Recife. Marina e Helena estavam presentes, junto com representantes da Marinha, da Universidade, da comunidade científica e de dezenas de mergulhadores de todo o Nordeste. Uma placa de bronze foi fixada no cais, com vista para o mar onde tudo aconteceu. Dr. Augusto Lira, 1974-2016, e Rafael Santos, 1984-2016. Perderam suas vidas explorando as profundezas do oceano pernambucano. Sua dedicação à ciência e à descoberta permanece como exemplo para futuras gerações de exploradores marinhos. Enquanto o sol se punha sobre as águas do Atlântico Sul, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam na superfície do mar, Helena Lira jogou 2 coroas de flores nas águas do porto. As correntes as levaram lentamente em direção ao horizonte, em direção à Pedra do Xarel, onde o sistema Augusto Rafael continuaria guardando seus segredos científicos nas profundezas escuras do oceano. O mar devolve quando está pronto, disse seu João, o velho pescador que havia acompanhado a cerimônia. Às vezes demora 8 anos,
às vezes 80, mas sempre devolve, sempre. Marina Santos olhou uma última vez para o horizonte onde seu irmão havia desaparecido. Não havia mais lágrimas, apenas uma gratidão profunda por finalmente conhecer a verdade. Rafael havia morrido como vivera, explorando, descobrindo, documentando o mundo para que outros pudessem entender. E, de certa forma, através daquela câmera subaquática que gritou por socorro durante 8 anos, ele havia conseguido contar sua história. O mar de Pernambuco guardou seus segredos por quase uma década, mas a tecnologia humana, um simples sinal de rádio atravessando quilômetros de água salgada para alcançar satélites no espaço, havia finalmente trazido a verdade à superfície. E com ela, a paz que 2 famílias procuravam há tanto tempo. Nas águas escuras ao largo do Recife, a 40 metros de profundidade, o sistema Augusto Rafael permanece como um monumento subaquático à curiosidade humana e ao preço que às vezes pagamos por ela. As correntes marítimas continuam esculpindo as formações rochosas, criando novos túneis e câmaras, guardando novos segredos que talvez só serão descobertos por futuras gerações de exploradores. E em algum lugar dessas profundezas, entre corais e pedras milenares, ecoam ainda as últimas palavras gravadas por 2 homens que escolheram morrer abraçados em nome da descoberta. Não deixem que nossa morte seja em vão. A história de Dr. Augusto Lira e Rafael Santos tornou-se lenda entre os mergulhadores do Nordeste brasileiro. Não uma lenda de terror ou mistério sobrenatural, mas uma história real sobre o preço da curiosidade humana e a força dos laços que nos unem mesmo diante da morte. Hoje, 9 anos depois, quando jovens mergulhadores visitam o Museu do Homem do Nordeste e veem a câmera subaquática que transmitiu SOS por 8 anos, eles compreendem uma verdade fundamental. O mar pode ser cruel, mas a tecnologia e a persistência humana podem, eventualmente, trazer justiça aos que se perderam em suas profundezas. O sistema Augusto Rafael continua sendo estudado por cientistas marinhos de todo o mundo. As descobertas dos 2 mergulhadores resultaram em 3 teses de doutorado, dezenas de artigos científicos e uma nova compreensão sobre a formação geológica da costa pernambucana. Suas mortes não foram em vão, e às vezes, em noites de mar calmo no Recife, pescadores mais antigos juram que ainda podem ouvir, nas ondas que quebram contra os recifes, o eco distante de um sinal de socorro, 3 batidas longas, 3 curtas, 3 longas novamente, SOS, uma mensagem que atravessou 8 anos de escuridão oceânica para lembrar a todos nós que, no fundo, nunca estamos verdadeiramente perdidos enquanto alguém ainda procura por nós.